E hoje eu recebo para o nosso quadro sobre direito previdenciário a especialista no assunto, a advogada doutora Marcela França. O nosso assunto de hoje é a greve dos servidores e peritos do INSS. A Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social anunciou que os servidores do INSS iriam aderir à greve geral no último dia 23 de março, suspendendo assim os atendimentos e as perícias do INSS. Esse será o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela França. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai assistir depois pelo canal no YouTube. Uma alegria estar aqui falando sobre um tema que é muito importante, né? É muito delicado. Na verdade, doutora, é até complicado, até porque durante a pandemia teve-se aquele teleatendimento, né? E que agora precisaria voltar a ser presencial e vem essa greve. Para a gente começar então, para o pessoal entender, quais são as reivindicações dos peritos e dos servidores do INSS? Fábio, quando você fala sobre teleperícia, essa colocação, a gente tem que lembrar de uma coisa: os peritos, eles não queriam voltar para fazer as perícias pós esse auge da pandemia da Covid-19. Então, isso aí, na verdade, já estava mais ou menos previsto que iria acontecer. A principal reivindicação, como sempre, é um aumento salarial. Então, os servidores e os peritos estão reivindicando esse aumento. Eles estão reivindicando também que o ambiente laboral deles esteja de acordo para o exercício da atividade. Porque o perito, eu não sei se quantas pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo agora, sabem, a sala do perito tem uma maca e uma mesa. Não tem nada para o perito poder usar, ele leva o que ele tiver de uso próprio. E eles também estão reivindicando que haja um novo concurso, porque em novembro de 2019, com a reforma da Previdência, muitos servidores aposentaram, servidores, peritos do INSS, e esse quadro ele não foi substituído. E o número de benefícios só aumentando, porque as pessoas adoeceram, teve pandemia. Então, o que eles estão reivindicando, por um lado, é até compreensível, mas a gente tem que lembrar que benefício previdenciário não é um assunto tão tranquilo assim. A gente está falando de verba alimentar, isso é muito sério. Agora, doutora, na prática, o que a greve do INSS afeta a vida do segurado? A pergunta, sim, poderia até ser o contrário. Onde não afeta? Porque quando você fala em benefício previdenciário, em perícia do INSS, a gente está falando, conforme eu falei, é verba alimentar. A pessoa precisa, se ela está doente, ela precisa fazer uma perícia para que o perito possa identificar o quadro clínico e o afastamento de 30, de 40, de 60 dias, o tempo que ele julgar que seja justo. Então, é necessário que esse segurado ele seja acolhido nesse momento pela autarquia federal. É a hora que o governo entra, vem cá, vamos ajudar. Eu acho que o governo ele vem sendo muito duro com essas questões e isso é algo preocupante. Agora, doutora, com essa greve, é possível o segurado fazer protocolos de benefício ou não? É possível fazer protocolo, sim. Como que ele faz? Ele tem duas plataformas. Ele tem o meu INSS, que ele é virtual, que faz pela internet, e pelo 135. Só que tem um porém. Ambas as plataformas, quando você entra no 135, ela não é regional. Então, quem vai te atender normalmente é alguém do norte, nordeste, é muito barulho, às vezes a ligação cai, você não consegue ouvir o número do protocolo para você poder anotar. E o meu INSS, para você ter noção, nós estamos hoje desde manhã tentando fazer agendamento de algumas perícias. Nós não conseguimos nem marcar, nem reagendar, nem solicitar prorrogação. O site, ele sai do ar num determinado momento ou em outros momentos. Quando você vai finalizar, você não consegue fazer o protocolo. Quando eu tenho um case desse que é de cliente, a gente vai tirando o print da tela e a gente vai documentando para que esse cliente, esse segurado, ele possa ter direito a receber os atrasados. Mas isso é só um início de prova, porque na verdade só vai contar prazo a partir do momento que esse segurado juntar o relatório médico também. Doutora, a senhora tem uma relação de números de segurados que estão aguardando para realizar a perícia? Esse número previsível para o final desse mês é que ultrapasse mais de 1 milhão de segurados aguardando na fila para fazer a perícia do INSS. E agora com essa greve, esse número pode até aumentar ainda mais, né? Nós não temos data fim. Então, se agora nós estamos entre 800 e 900 mil pessoas, até o final do ano, até o final do mês, fecha facinho 1.000 pessoas. Agora, um milhão, perdão. É muita gente aguardando. Agora, doutora,
O que o segurado deve fazer se ele não conseguir remarcar a sua perícia? Qual a sua orientação? Esse é o problema, é o que eu falo. Quando eu até adiantei a sua pergunta. Quando o segurado ele não consegue fazer o agendamento pelo meu INSS e quando ele não consegue ouvir o protocolo do 135, é tão complicado, porque a orientação que eu tenho dado para todo mundo é, como nós somos advogados, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, nós sabemos que o INSS ele está instável há 3 meses. Tem 3 meses que está impossível trabalhar no INSS. Às vezes funciona de manhã, às vezes funciona à tarde, tem semana que nós já ficamos 7 dias praticamente sem o INSS estar funcionando. Por quê? Instabilidade da plataforma. Entrou em vigor agora a IN 128, todo o sistema ele é adaptado, cada vez que tem uma alteração administrativa, automaticamente o sistema precisa ser atualizado. Então, nesse momento, causa essa instabilidade na plataforma. O que eu falo para todas as pessoas que pedem essa orientação é, primeira coisa, se você puder, procure um advogado especialista em direito previdenciário, alguém com experiência, que ele vai saber como caminhar, usar essas ferramentas para que o segurado não tenha tanto prejuízo. Prejuízo vai ter de qualquer jeito, mas porque reduz esse prejuízo. A segunda opção vai tirando o print da tela quando tiver tentativa de agendamento e o processo não se encerrar. E quando for pelo 135, pegar o número do protocolo. Porque, na verdade, a solicitação, você agenda e abre a opção de você juntar documentos. E, às vezes, no momento que você vai juntar documentos, o sistema sai fora do ar. Esse é o problema. Eu fico pensando, doutora, as pessoas que precisam ali daquele salário mínimo, né, do benefício mínimo para sobreviver, o que elas estão pensando nesse momento, até porque muitas delas vão ficar sem esse dinheiro. A perícia do INSS tem que ser colocado como serviço básico de saúde. Pode acontecer o que for no Brasil e no mundo, a perícia não pode parar. A gente está indo muito além do que as pessoas estão... É comum elas verem. Porque quando você fala em perícia, a pessoa está doente. Nós temos pessoas nos últimos dias de vida sem fazer perícia e sem renda. Isso é muito grave.